O trabalho a ser apresentado tem como título Acessibilidade e Lazer para Idosos em Praças Públicas do Centro Histórico de Belém. Meu nome é Carolina Rodrigues de Moraes e fui orientada pela professora doutora Helena Lúcia Zaguri Tourinho. O trabalho será dividido em introdução, justificativa e objetivo, procedimentos metodológicos, desenvolvimento do projeto, resultados e discussões, considerações finais e conclusões, alguns desafios, soluções e trabalhos futuros, e reuniões científicas e publicações e as referências. O envelhecimento é um fator muito considerável nos dias atuais e ele vem com determinadas perdas de habilidades para a população idosa. Nesse sentido, é importante se pensar em espaços públicos adequados para essa população, no sentido da acessibilidade e do lazer, para que eles possam manter as suas capacidades. Dentro do contexto da cidade de Belém, é importante ressaltar as praças, principalmente do centro histórico da cidade, de maneira que esses idosos possam vir ter uma qualidade de vida em seu contexto social. O objetivo deste trabalho foi verificar se as praças do Centro Histórico de Belém do Pará estão cumprindo os aspectos ou critérios de acessibilidade e proporcionando espaços adequados de lazer para essa população idosa. A organização do trabalho se dá em 4 títulos: o envelhecimento e direito dos idosos, a acessibilidade, o lazer e a acessibilidade e lazer no Centro Histórico de Belém. Como metodologia, este trabalho foi realizado primeiramente com uma pesquisa bibliográfica para posterior observação na pesquisa de campo. Foram escolhidas 2 praças do Centro Histórico de Belém, a Praça do Carmo e a Praça Dom Frei Caetano Brandão, ambas presentes na Cidade Velha. Como critérios de inclusão dessas praças na pesquisa, foram utilizados o fato de elas serem frequentadas por idosos, por elas serem próximas entre si, a presença de igrejas, que são um fator que chama a população idosa para esse contexto, além de ambas já terem passado por reformas. Dentro do critério de acessibilidade, nós vamos destacar 3 aspectos fundamentais: os aspectos físicos, os aspectos sociais e os aspectos informativos. E dentro da questão do lazer, vai ser enfocado tanto as funções quanto as áreas de interesse para a população idosa. Dados da ONU demonstram que a população mundial é cerca de 7 bilhões de pessoas atualmente, sendo que aproximadamente 1 bilhão dessa população é composta por idosos. A Organização Mundial da Saúde, por sua vez, designou que a população com mais de 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050. No Brasil, há uma porcentagem de idosos de 9,98%. Chegará em 2050 a aproximadamente 29,75% da população idosa. A população idosa, segundo a Organização das Nações Unidas, é considerada nos países subdesenvolvidos a partir de 60 anos. Já nos países desenvolvidos, é toda a população acima de 65 anos de idade. Já a Organização Mundial da Saúde estabelece que qualquer indivíduo com mais de 60 anos, independente do país de origem, é considerado idoso. Para o efeito desta pesquisa, o idoso é todo aquele com mais de 60 anos de idade. Algumas leis foram criadas para estabelecer direitos a esses idosos. A primeira lei que fala sobre a população idosa é a Lei Federal número 8.842, de 1994, que dita sobre a Política Nacional do Idoso, que garantia determinados direitos a essa população. Já 7 anos depois, tramitando no Congresso, foi criada a Lei Federal número 10.741, que estabelece sobre o Estatuto do Idoso, que garantiu outros direitos, ampliou esses direitos e deu outras providências. Aqui é um gráfico que mostra a mudança na estrutura etária da população brasileira. Até 2020, a população idosa passará a ser maior do que a população de jovens no país. Em relação às medidas relacionadas ao lazer, é importante que esse idoso pratique o lazer. Então, como ele é uma pessoa que já tem os seus filhos criados e outras questões mais consideráveis, tem mais tempo livre, aumenta essa demanda por lazer.
Essas atividades que eles podem praticar são das mais diversas e eles garantem uma participação social e uma recreação maior para esta população. É preciso, então, que haja essa procura por espaços mais adequados e acessíveis, de maneira que eles possam evitar determinados prejuízos à sua capacidade funcional. A acessibilidade, então, ela é um direito que esse idoso vem a ter. Segundo a Lei 10.098 do ano 2000, esses espaços públicos eles têm que ser acessíveis para todas as pessoas, incluindo esta população. A NBR 9050, então, vem estabelecer esses critérios e essas normas para essa acessibilidade. Segundo a NBR 9050, a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. O idoso, ele se enquadra dentro dessa categoria de mobilidade reduzida, já que, com o passar do tempo, ele tem determinadas perdas de capacidades físicas, cognitivas e de mobilidade. Então, deve haver essa busca da capacidade funcional dentro desse contexto que o idoso se encontra. Para isso, é importante que essas áreas públicas elas venham ser planejadas para a obtenção da acessibilidade e das práticas de lazer, no intuito de buscar o bem-estar e a qualidade de vida. Dornelles, em 2006, ele estabelece 3 critérios para as necessidades espaciais desses espaços públicos, dentre eles os aspectos físicos, informativos e sociais. Os aspectos físicos, eles dizem respeito ao conforto, segurança e ao ambiente sem obstáculos arquitetônicos. Já as questões informativas, elas ditam sobre a percepção cognitiva para que esse ambiente seja o mais legível possível para esta população. Eles consigam se adaptar e se estabelecer nesse contexto. Já os aspectos sociais, eles dizem respeito quanto à interação e à privacidade desse idoso, o quanto o ambiente é familiar para ele. Segundo outros autores, em 2006, ele estabelece 4 critérios para a promoção desta acessibilidade. Deve ter a orientação do espaço, o uso deste espaço, o deslocamento que ocorre nele e a comunicação. Quanto à orientação, diz respeito à percepção e o entendimento sobre o espaço que se está usando, bem como a sua locomoção. Já quanto ao uso, diz respeito às atividades e os mobiliários envolvidos dentro desse contexto. O deslocamento diz respeito ao movimento e ao fluxo que se dá dentro dos espaços, sejam eles públicos ou privados. E a comunicação é a relação do usuário com este espaço. É perceptível que há muito preconceito em planejar e adaptar espaços públicos, em especial quando se tem em vista a população idosa e deficientes físicos, já que eles precisam ter critérios muito bem estabelecidos. O lazer, segundo Schwartz, em 2005, designa o tempo livre para desempenhar atividades de interesse da pessoa que o desempenha. Essa manutenção de atividades ela é importante para a continuação da autonomia, em especial dessa população idosa por conta da perda da capacidade já citada. Essas atividades, então, elas vêm com o intuito não só de recreação, mas de socialização para esta população. A Política Nacional do Idoso, ela dispõe sobre o direito social do idoso e estimula a prática de atividades de lazer, em lei. Rocha e colaboradores em 2016 estabelecem que o idoso ele passa por um estereótipo social, em que as pessoas estabelecem que quanto mais idosos, mais improdutivos e decadentes eles passam a ser. Mas isso deve ser quebrado. Aqui são algumas atividades que podem ser desempenhadas por esses idosos, como andar de skate, olhar a internet, fazer exercícios físicos, entre outros.
As atividades de lazer, elas podem ser classificadas segundo a função e segundo as áreas de interesse. A função diz respeito ao descanso, à recreação e ao desenvolvimento pessoal. Já as áreas de interesse, elas podem ser das mais diversas, dentre as quais interesses artísticos, físicos e sociais, interesses manuais, intelectuais ou associativos. Essas atividades, elas também podem... o lazer, ele também pode ser classificado tanto pela área onde ele é desempenhado, que podem ser as áreas públicas ou áreas privadas. No entanto, hoje em dia, é importante se estimular o idoso a essa prática em áreas públicas para a interação social do mesmo, uma vez que as áreas privadas, elas estão muito relacionadas a asilos, por exemplo. É importante, então, que esses espaços públicos eles sejam utilizados para desempenhar as atividades. E dentro deste contexto, nós podemos destacar a praça. O centro histórico é a parte do centro tradicional mais antigo, centro principal, o local onde ocorrem as atividades mais importantes e que geram os mais relevantes funções e fluxos. Esse espaço ele foi criado antes da questão da demanda por aspectos de acessibilidade. Portanto, ele é um local onde se encontra ainda muitas barreiras arquitetônicas e urbanísticas que dificultam esse acesso. O Centro Histórico de Belém ele não é diferente e ele concentra uma população idosa e também concentra um grande número de praças. Nesse sentido, então, busca-se esse espaço para uma velhice saudável e uma relação harmoniosa com esse meio ambiente. A praça, então, ela vem a ser um espaço público de realização de várias atividades. E ela deve ser, sim, um local acessível, seguro, confiável e cômodo para todos, inclusive para esta população idosa. Há um campo de pesquisa denominada gerontologia ambiental, que ela descreve, explica e modifica as relações entre os idosos e entre os seus contextos socioespaciais. E as pesquisas revelam que esses idosos, nesses espaços públicos, têm várias dificuldades, dentre as quais a utilização de calçadas, a orientação espacial e os componentes de deslocamento e uso, a falta de sinalização, entre outros, o que dificulta a sua estadia e a sua utilização do espaço público. Para os resultados, nós vamos destacar o que a NBR 9050 e o Estatuto do Idoso estabelecem como critérios para a acessibilidade e lazer. A NBR 9050 e o Estatuto do Idoso estabelecem determinados critérios para a acessibilidade e o lazer. Segundo a NBR 9050, os aspectos físicos podem ter essas seguintes caracterizações. A inclinação das vias de passagem nas calçadas das praças e dos espaços não devem ser maior que 3% na transversal e 5% na longitudinal. O desnível ele deve ser evitado na rota acessível deste local, mas se houver, não há necessidade de tratamento especial se a medida não ultrapassar 5 milímetros. As calçadas elas devem ter rebaixamento para permitir acesso a partir do leito carroçável. E a inclinação deste rebaixamento deve ser entre 5% e 8,33%. A largura adequada é 1,50 metros, mas se admite uma faixa livre de até 1,20 m. Deve ter também abas laterais com projeção horizontal de no mínimo 50 centímetros, inclinadas em 10%, e ainda precisam ter sinalização tátil de alerta em torno deste rebaixo. Os mobiliários, eles não devem impedir a largura da faixa livre de no mínimo 1,20 m. Em se tratando especificamente de bancos, estes devem ter um módulo de referência, ou seja, um espaço para que os idosos ou cadeirantes fiquem próximo a quem está sentado nos bancos. E também os telefones, eles devem conter pelo menos um acessível na área. Em relação às texturas, o material e a conservação utilizada, os pisos eles devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante.
Em relação aos aspectos informativos, a NBR trata duas questões. O piso tátil, ele deve ter diferente textura em relação ao piso adjacente, para constituir alerta ou linha-guia. E a sinalização visual deve ter informações com letras contrastadas para garantir melhor visualização e também devem ser expostas com acabamento fosco, para evitar que o material seja altamente reflexivo e brilhante. Para a análise dos aspectos sociais e das questões relacionadas ao lazer, não há uma regra específica estabelecida em norma, mas tanto a NBR 9050 quanto o Estatuto do Idoso estabelecem que esses espaços eles devem ser acessíveis para que haja o melhor aproveitamento para o lazer. E é necessário também que, para a análise mais qualificada destes aspectos, o idoso participe ativamente da pesquisa. Neste sentido, nós vamos estabelecer somente alguns critérios que poderiam ser melhor aproveitados por esses idosos relacionados a esses aspectos. A Praça do Carmo, que é a primeira praça escolhida para a análise, ela localiza-se bem aqui, na área da Cidade Velha, e ela é uma praça historicamente conceituada. De início, havia dentro da concepção da praça uma igreja, que era a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos, que foi destruída ao longo do tempo. Também houve uma retirada do coreto para a criação do anfiteatro atualmente. Em relação aos aspectos de acessibilidade e aos aspectos físicos, as calçadas elas não encontram-se adaptadas para esta população. A largura menor que foi encontrada foi de 54 centímetros, o que não obedece o critério da norma, que estabelece 1,20 m no mínimo para que haja o melhor conforto dentro desse ambiente. Além de que a maioria delas encontram-se deterioradas e com várias pedras soltas, o que pode gerar queda e riscos à saúde desse idoso. Em relação às rampas e rebaixos, dentro do anfiteatro há várias rampas de acesso. Elas encontram-se adequadas com a inclinação e com a largura superior a 1,50 m. No entanto, uma das rampas há a presença do mobiliário banco, que dificulta o acesso da calçada até o interior do anfiteatro. Em relação aos rebaixos, eles também não encontram-se adequados à norma, uma vez que eles têm a dificuldade de passar do leito carroçável até a praça, além do que os dois rebaixos encontrados encontram-se com inclinação totalmente inadequados, sendo uma de 26% e a outra de 27,37%. Um dos rebaixos encontrados, eles também têm determinadas dificuldades por essas pessoas, uma vez que se encontram o canteiro de vegetação e um poste que dificultam a passagem adequada dessas pessoas para o interior da praça. Em relação à arborização, a praça é bem arborizada, o que facilita o sombreamento no local. E isso é um fator que é muito importante, já que contribui para a permanência dos idosos e de toda a população neste ambiente. Em relação aos mobiliários, os bancos eles são acessíveis, eles não encontram-se em desnível com o restante da praça e há sim um espaço de módulo de referência, o que facilita com que o idoso ou o deficiente consiga estar dentro desse ambiente de maneira mais adequada e que consiga ter uma relação com outras pessoas que estejam sentadas neste banco. Em relação a lixeiras e postes, eles foram encontrados e apesar de ter vários equipamentos para lixo, a praça encontra-se totalmente suja e deteriorada. E os postes de iluminação, eles se encontram tanto dentro da praça quanto no exterior, o que facilita essa iluminação dentro do local.
Quanto aos aspectos informativos, não foram encontrados nenhum aspecto do piso tátil, ele simplesmente não se encontra no local. Já em relação ao aspecto visual, é possível verificar que há placas que indicam onde está o local, as ruas de acesso, além de rotas de turismo e sobre o monumento que se encontra na praça. No entanto, esse monumento não há algo escrito, ele somente há uma indicação que você pode encontrar na internet. Quanto aos aspectos sociais, dizem respeito ao quanto de familiar este local pode ser. E ele teria muitos aspectos que viriam a facilitar esse aspecto social, uma vez que ele há um amplo espaço de convivência, mas ele não é tão bem aproveitado. Quanto às funções e áreas de interesse, como já citado, há um anfiteatro na praça, que poderia ser utilizado para várias funções e também para desempenhar várias atividades, inclusive atividades físicas e de convívio social. Há também a fundação da antiga igreja já citada, que foi demolida. Ela poderia ser aproveitada historicamente, culturalmente e também para o turismo. No entanto, ele encontra-se deteriorado e repleto de lixo. Não conseguimos mais nem ver a fundação da igreja. A outra praça dessa pesquisa é a Praça Dom Frei Caetano Brandão, conhecida na cidade como a Praça da Sé. Ela também localiza-se na Cidade Velha, muito próximo à Igreja do Carmo. Aqui é uma foto da praça. Historicamente, ela já passou por várias designações, como Largo da Sé, entre outras, e foi dado o nome Dom Frei Caetano Brandão para essa praça por conta do bispo do Pará na época. Em relação aos aspectos de acessibilidade e aspectos físicos, foram encontrados 3 rebaixos na praça. Esses rebaixos, eles também não encontram-se adequados à norma, mas eles conseguem ter o idoso consegue acessar melhor do que na praça anterior por conta da inclinação. Mas os rebaixos encontram-se com 8,97, 2 deles, e um com 12,20% de inclinação, o que está maior do que os 8,33 disposto na norma da NBR. Aqui é uma foto desse rebaixo. Ele encontra-se com as abas laterais, mas há dificuldade para passar para o leito carroçável, ainda que não há uma fiscalização para o estacionamento inadequado que há dos carros no local. Outro aspecto é que os rebaixos, eles não são colocados em todos os locais. E aqui, próximo à faixa de pedestre, que poderia ser um local mais adequado, há dificuldade de passar pela população idosa por conta da sarjeta existente aqui também deteriorada. Em relação às calçadas, essas encontram-se adequadas à norma, com a faixa livre de no mínimo 1,20 m, sendo que a menor medida encontrada foi de 1,24 metros. O que facilita essa passagem no local, mas é muito encontrada nos caminhos. Em relação à arborização, ela é falha em alguns momentos, uma vez que somente uma lateral da praça há árvores de grande porte, que são as que geram maior sombreamento no local. Como é uma área aberta, com vários canteiros, há dificuldade de ficar no local, da permanência desses idosos no local no período diurno, por conta dessa falta de arborização e da cidade trazer a sensação térmica de calor muito alto. Outro aspecto diz respeito aos bancos. Esses mobiliários, eles encontram-se inadequados, uma vez que não há um espaço de módulo de referência já citado, e eles encontram-se desnivelados com a calçada, e alguns também encontram-se deteriorados, o que dificulta a permanência no local. Em relação às lixeiras, elas não foram colocadas pelos órgãos públicos. As únicas lixeiras encontradas são dos trabalhadores de quiosques
e, portanto, lixeiras particulares, mas que podem ser utilizadas pela população. Este aspecto aqui, como não há essa lixeira pública, há dificuldade de ter um local apropriado para a designação do lixo. Mas, apesar desse aspecto, a praça encontra-se mais bem limpa do que a outra, conservada. Em relação aos postes, há vários postes dentro da praça, o que facilita a iluminação do local. Em relação aos aspectos informativos, também não foram encontrados pisos táteis no local. No entanto, aos aspectos visuais, há várias placas de informação, como as de canto de rua, a do monumento encontrado e também outras placas sobre o turismo. Quanto aos aspectos sociais, de familiaridade, esse local ele é envolto de vários pontos turísticos, como o Forte do Castelo, a própria Igreja da Sé, a Casa das 11 Janelas, que trazem esse público de maneira mais eficiente do que na praça que já foi citada. Isso seria um aspecto que traria essa familiaridade para a pessoa idosa, especialmente porque o ambiente remete a muita cultura e história. Em relação às funções e áreas de interesse, como já citadas, a praça em si, ela só traz essa questão de contemplação, uma vez que ela não há espaços amplos abertos para utilização, por exemplo, para atividades físicas. Mas o seu entorno, ela traz essa valorização de funções melhor do que a outra praça. Há um aspecto também muito importante. No mês de outubro, há uma manifestação cultural chamada Círio de Nazaré na cidade, o que a gente pode perceber que traz várias pessoas para esta praça, o que facilita a sua interação, bem como traz outros aspectos e outras funções neste período para o local. A gente pode perceber também que a área pode ser aproveitada à noite por conta da iluminação e por conta dos aspectos turísticos relacionados ao meio. Por fim, este trabalho ele concluiu que as condições de acessibilidade nas praças analisadas desse Centro Histórico de Belém, elas se encontram em grande parte inadequadas para uso pela população idosa. E que o espaço das duas praças, ela oferta pouca possibilidade de lazer para esse idoso, uma vez que elas têm esse problema de acessibilidade. Mas na Praça do Carmo, há inclusive riscos de acidentes para esses idosos, uma vez que essas calçadas, por exemplo, estão totalmente deterioradas, o que gera maior risco de quedas. E a visão do usuário idoso ela é de suma importância para que se possa melhorar essa praça e que possa haver projetos futuros que melhor tragam contribuição para esta população. Os desafios encontrados, soluções e trabalhos futuros. Dentro dessa perspectiva, a gente pode se perguntar, o problema de acessibilidade para idosos em Belém, elas se restringem somente às praças mais antigas, somente ao Centro Histórico de Belém? Os edifícios públicos desse centro histórico, elas oferecem essa acessibilidade para os seus usuários ou somente as áreas públicas? Como realizar esta adaptação se o centro histórico contém edificações e praças tombadas pelo patrimônio histórico? Então, busca-se pesquisas futuras para abordar o usuário e as condições de adaptação e melhoria desse centro histórico. O artigo resultante desta pesquisa será enviado para publicação e o trabalho será submetido para o Congresso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade da Amazônia. Aqui são algumas referências, o nosso apoio da CAPES, o CNPq e a Universidade da Amazônia. Obrigada.